Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaqueline, a professora de Ciências. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Para a aula de hoje nós vamos estar usando a nossa apostila, então pegue o material de vocês. Na aula passada eu havia pedido para vocês lerem, os textos da página 14 e 15 e responderem às atividades da página 16 e 17. Então hoje a nossa aula é fazer a leitura desse texto, a discussão dele, e logo após eu estarei corrigindo a atividade da página 16 e 17, juntamente com vocês, ok? Bom, então vamos lá. Nós estudamos na nossa aula passada duas características aí dos seres humanos. Vocês se lembram? O andar bípede e as nossas mãos habilidosas, né? Então vocês já perceberam que nós, seres humanos, nós temos o andar bípede, que é esse andar sobre as duas pernas, apoiado sobre os nossos pés. E nós temos também essa característica das mãos habilidosas. Essa característica ela nos permite pegar objetos, o movimento de pinça que nós conseguimos fazer com o nosso polegar opositor permite a gente pegar objetos menores, uma agulha, muitas vezes colocar ali a linha dentro da agulha, alguns caroçozinhos, alguns alimentozinhos pequenos, por causa desse movimento e dessa nossa capacidade que nós temos, essa nossa característica de ter as mãos habilidosas. Se a gente for comparar, as nossas mãos como por exemplo, as patas de outros seres, o cachorro, o gato, é nítido que eles não conseguem desenvolver essa mesma habilidade com as mãos que nós conseguimos. Então essa é uma característica própria aí de nós, seres humanos, As mãos habilidosas, polegar opositor, esse movimento de pinça. Bom, essas características, lembrando que elas foram herdadas, elas foram nos passadas aí dos nossos descendentes. Na página 14 e 15, nós vamos falar então outras duas características do ser humano, que é a linguagem falada, o diálogo, a linguagem oral e a linguagem escrita, correto? Acompanhe aí na página 14 da apostila de vocês, no primeiro parágrafo, o texto diz: os cientistas que pesquisaram o passado supõem que a comunicação por gestos e gritos seja muito antiga, mas como a linguagem falada exige combinar vários significados aos sons, ela demorou muito mais para fazer parte da comunicação entre as pessoas. Acredita-se que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ele fale desde o tempo em que vivia só na África, entre 100 mil e 70 mil anos atrás. Então a gente percebe aí que a linguagem falada para a nossa espécie, bem antiga. A gente começou a desenvolver essa linguagem há em torno de 100 mil e 70 mil anos atrás. Ainda hoje, no segundo parágrafo, há algumas sociedades em que as pessoas se comunicam apenas por gestos e fala. Nelas, a transmissão do conhecimento se dá pela fala, ou seja, os mais velhos contam aos mais novos as histórias, mostram o que sabem ali sobre aquele lugar, os costumes do povo, e aí vai perpetuando. Os mais velhos contam para os mais novos, quando os mais novos envelhecem, contam para os outros, e assim as informações, o conhecimento vai sendo passado. A respeito, então, da linguagem escrita, Essa aí que você faz no seu caderninho, respondendo a sua atividade. A linguagem escrita, ela é bem mais recente do que a linguagem falada. Então, a linguagem escrita, ela foi desenvolvida mais recentemente. A linguagem falada, não. A gente tem aí espécies que utilizavam gestos, gritos, e mais tarde, a nossa espécie, que é o Homo sapiens, ela foi desenvolvendo aí a fala. A linguagem escrita, ou seja, a escrita, começou com a escrita cuneiforme. Essa escrita ela era feita por um povo que viveu de 4.500 a 1.900 a.C., que eram os sumérios. Eles viviam onde hoje ali é o Iraque, na nossa localização geográfica. Então, essa escrita, como é que ela era feita? Ela era feita com marcadores na argila molhada, usando uma varinha, e quando essa argila ela secava, ficava ali então, as informações. E aí essa argila ela podia ser guardada
E as pessoas que conheciam então aqueles símbolos, elas entendiam o que estava escrito ali. Então assim começou-se a surgir a linguagem escrita. Então lá naquele tempo, antigamente, há 4.500 anos antes de Cristo, não existia o papel, a lapiseira, a caneta, o lápis como nós temos hoje. Então eles usavam esse povo, né, os sumérios usavam essa argila. A argila é mole, eles faziam ali os símbolos, né? E como vocês podem ver aí a representação na imagem, eles faziam os símbolos, deixavam a argila secar. A argila secava, ficava no formato daqueles símbolos e ali era a informação. E aí eles guardavam aquela informação e as outras pessoas, né, que conheciam os símbolos, a interpretação daqueles símbolos, conseguiam fazer a leitura. Então aqui diz que no início, cada símbolo da escrita cuneiforme tinha um significado, como uma palavra. Então é como se cada símbolo desse, por exemplo, gente, um exemplo, tá? O sol significasse uma palavra, dia. Então, para eles, cada símbolo que eles desenhavam nessa argila representava uma palavra. E aí a união, então, desses símbolos era a forma como eles conseguiam fazer essa linguagem escrita. Quem conhecia o código, né? Então, para você entender aquela argila, aquele material, você precisa conhecer aquele código. Porque imagina só a gente pegando aquele material, a gente pegando aquela argila, um monte de desenhos. Se a gente não souber o que cada desenho significa, a gente não vai conseguir decifrar. Então era um código, né? Então quem conhecia o código podia ler as placas. E aí o que eram anotados nessas placas? As leis, as regras de comportamento, os negócios, remédios e até as receitas apreciadas. Então foi assim que foi surgindo a linguagem escrita. Começou lá nessa argilazinha. Bom, nessa época outros povos também desenvolveram formas de escrita em que os símbolos representavam palavras, ou seja, cada símbolo tinha o seu significado. Era assim que as escritas feitas pelos egípcios era assim que eram, né, as escritas que os egípcios faziam nas paredes, os chineses faziam nos vidros e os indianos em folhas de palmeira. Então foi assim, gente, que ao longo do tempo foi surgindo a linguagem escrita. Começou-se por meio desses símbolos. Um grupo fazia na argila, os egípcios usavam as paredes e ali faziam, né, as pinturas, os símbolos, cada símbolo representava a palavra e assim por diante. Bom, o passo seguinte da escrita foi usar símbolos que representassem sons da fala, uma vogal, uma consoante ou uma sílaba. Esses símbolos foram então combinados para formar palavras com significado. Foi um processo complexo e demorou muito tempo para que se conseguisse desenvolver e chegar à nossa linguagem escrita que nós temos nos dias de hoje. Bom, a linguagem escrita, ela permitiu registrar os conhecimentos sobre as plantas, os animais, as estrelas e demais astros, o corpo humano, o tratamento de doenças, entre outras. Então, conseguir escrever essa linguagem para esses povos antigos era muito importante, né? Através dela, que ali eles tinham informações sobre as plantas, sobre os animais, entre outras. Bom, qual era o material, né, que eles utilizavam para escrever? Como material de escrita eram utilizados, por exemplo, rolos de papiro. Então, no Egito, 4.000 anos antes de Cristo, eles utilizavam esses rolos e também eram utilizados pergaminhos. Mais tarde, no século II a.C., foi inventado o papel, lá na China. Olha só que interessante, que de lá se espalhou pelo mundo. Com o tempo, os rolos de papel deram lugar ao quê? Aos nossos livros e cadernos, certo? Então aí, gente, é um pouquinho dessa história sobre a linguagem escrita, né? Como que ela se originou. Começou a ser feita nas paredes, na argila, em vidros, e de repente, quando surge o papel, aí aos poucos, né, as pessoas começam a usar esse papel e vai surgindo então os livros e os cadernos como nós conhecemos hoje. Então olha para vocês verem como era totalmente diferente, né, a realidade milhões de anos atrás. Não se tinha esse papel bonitinho que nós temos hoje, esse caderno, né, com as linhas bonitinhas pra gente escrever. Não, eles utilizavam outros utensílios. Era argila ou pintavam na parede, né? Eles faziam a escrita deles assim e também era através de símbolos, né? Hoje
nós universalizamos a linguagem, pelo menos no Brasil, né, que é o português, para que todos conseguissem, para que nós, né, possamos nos comunicar uns com os outros. Então, continuando aí nossa leitura. Os primeiros livros, olha que interessante, gente, os primeiros livros eram escritos à mão, página por página. Já imaginou? Hoje nós temos livros, gente, de 300, de 500 páginas, sabe? Já imaginou escrever cada livro página por página à mão? Então, antigamente, há milhões de anos atrás, os livros eram escritos página por página à mão. Até que surgiu todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje, né? E os livros são feitos nas editoras e tudo mais, mas até então era, na mão, página por página. Bom, assim foi então até 1450, quando um inventor alemão criou a prensa de tipos móveis. Cada letra era uma peça feita de chumbo e elas eram montadas lado a lado formando palavras. Depois passava-se tinta sobre elas para imprimi-las no papel. Assim era possível fazer então várias cópias de um livro. Desse modo, os conhecimentos então foram se acumulando e foram sendo espalhados nos livros e contando aí a cultura de cada povo. Então essa é mais ou menos, né, de uma forma bem geral, a história da linguagem escrita e da linguagem falada. Agora a gente vai lá na página 16, nós vamos começar a responder juntos os nossos exercícios. Eu espero que os exercícios estejam respondidos aí na apostila de vocês, né, que todas essas atividades respondidas na apostila, elas vão estar sendo conferidas. Então, antes de eu corrigir aqui junto com vocês, eu vou estar olhando a apostila de vocês, se vocês fizeram a atividade, tá? Para quem tá modo presencial, né, eu vou ver presencialmente, e para quem tá modo remoto, eu peço que respondam a atividade, tirem foto da atividade respondida e me mandem para valer o visto lá de vocês, de que vocês realizaram as atividades. Correto? Tudo isso a gente conta como ponto, né, para nossa disciplina. Então é importante que vocês respondam a apostila, certo? Vamos lá para a página 16. Aplique ciências. A voz e a fala. Nossa voz, ela é produzida com o auxílio de centenas de músculos que formam pregas na região da garganta, chamada laringe. Quando tensionamos essas pregas, elas vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões, emitindo sons, e são esses sons que dão origem à nossa voz. Então aí nós temos uma representação da emissão de voz produzida nas pregas vocais pela passagem do ar que vem dos pulmões. Então a gente tem uma visão aí sagital, né, onde nós podemos identificar as estruturas que fazem parte aqui, né, da nossa cavidade. A gente tem a cavidade oral, a gente tem a epiglote, a cartilagem da tireoide, a cartilagem da cricoide, o fluxo de ar, as pregas vocais, a traqueia e a cartilagem corniculada. Então a nossa voz, ela sai porque a passagem de ar ali pelas nossas pregas vocais, enquanto nós tensionamos essas pregas, elas vão vibrar por causa da passagem do ar que vem lá dos pulmões. Isso é que faz com que nós consigamos emitir sons, né? Por isso que vocês estão me ouvindo agora, tá passando o ar aqui, né, pelas minhas pregas vocais. Esse ar tá fazendo a vibração das pregas vocais e com isso eu consigo emitir então sons. Correto? E aí consigo sair então a minha voz. Então vamos lá responder as atividades. Faça as atividades que seguem para perceber em si como ocorre a produção da voz. Questão número 1, vocês vão colocar a mão na garganta, coloquem aí a mão, e vão emitir o som. O que que você sente? O que que você respondeu aí que você sente? Então, se eu coloco a mão na minha garganta e eu falo, alô, oi, tudo bem? Emito qualquer tipo de som, o que que eu sinto? Uma vibração. Lembram? É justamente essa vibração que causa, né, que ocasiona então a produção da nossa voz. Agora tá mandando colocar a mão na garganta e solte o ar pela boca sem emitir som. Você sente alguma vibração? Explique. Então agora, só colocar a mão na garganta, vou ficar em silêncio porque não vou emitir som e vou só soltar o ar pela boca e vou ver se eu sinto alguma coisa, correto? E vocês façam aí também. Sentiram? Nós não sentimos, né?
Então, não se sente, somente quando nós falamos que nós sentimos essa vibração. Então, nós não sentimos nenhuma vibração porque as cordas não vibram, né? Ó, não há vibração das nossas cordas vocais. Número 3, questão 3. Agora, emito um som tampando e destampando o nariz. O que acontece com o som emitido? Então, vamos lá. Vou fazer aqui junto com vocês não riam aí, não. Por exemplo, né? Vou falar uma frase aqui. Nossa voz é produzida com o auxílio de centenas de músculos que formam. Vocês viram que, façam aí também, vocês viram que tem uma alteração? Então aqui ele diz, agora emite o som tampando e destampando o nariz. O que acontece com esse som emitido? O som, ele vai mudar à medida que eu tampo o nariz. Aquele famoso foém, né? A pessoa parece quando tá gripada, que fica parecendo que tá falando, conversando pelo nariz, né? Que fica aquela coisa assim, entupida, estranha. Então a gente percebe isso, que o som muda cada vez que a gente tampa e destampa o nosso nariz. Página 17. Questão 4. Peça a um colega que emita um som e encoste a orelha nas costas dele. Você sente alguma vibração? Você vai fazer isso com alguém aí da sua casa, seu pai, sua mãe, irmão, avó, tia. Você vai pedir para ele emitir um som e você vai colocar a orelha nas costas dele. E aqui tá dizendo, você sente alguma vibração? Façam aí esse teste e respondam a questão 4, se você sente ou se você não sente. Questão 5. Por que você acha que a voz de uma pessoa é diferente da outra? O que vocês acham que faz com que a minha voz seja diferente da sua voz? O que vocês acham que seria a resposta? Pensem aí. Pensem. Vamos responder? Então, a voz de uma pessoa é diferente da outra porque as pregas vocais que vibram ao produzir o som, elas são diferentes. Além disso, o som ressoa nas costas e na cabeça por cavidades que também são diferentes em cada pessoa. Então, professora, o que faz a minha voz ser diferente da voz dos meus colegas, dos meus pais, dos meus primos e parentes, é porque a sua prega vocal, ela é diferente da deles. E os órgãos também que você tem, que fazem a voz ressoar, eles também são diferentes. Então, por termos estruturas anatômicas diferentes, pelas partes do nosso corpo serem diferentes, as nossas pregas vocais também são. Então, a minha voz é diferente da sua voz, que é diferente da voz de pessoas aí dentro da sua casa. Isso porque as nossas pregas vocais são diferentes. Questão 6. A voz permite que as pessoas chorem, gritem, cantem e gargalhem. Ela também permite que pronunciem as vogais e consoantes. Lembram das vogais? A, E, I, O, U. Peça a um colega que fale as vogais A, E, I, O, U. Preste atenção na posição da boca, dos lábios e da língua durante cada vogal. Depois escreva abaixo a vogal que cada ilustração representa. Então, nós vamos fazer aqui eu com vocês. Vou falar as vogais, vocês vão prestar atenção na minha boca, no meu lábio, na língua, e depois vocês vão responder essa questão. Vocês vão analisar essa imagem e vão colocar embaixo a que vogal que cada imagem representa. Ou seja, quando eu faço A, como é que a minha boca fica? Quando eu faço E, quando eu faço I, quando eu faço O e U, como que fica a boca? Aí vocês vão colocar embaixo que vogal que eles estão falando, que essas boquinhas aí estão falando. Então prestem atenção aqui, ó. E vocês podem fazer isso também olhando no espelho, que aí vocês conseguem identificar. Ó, A. Então quando eu faço A minha boca ela abre toda, a minha língua fica dentro, né? A. Quando eu faço E, já é um som diferente. A língua ela é como se ela viesse aqui pra frente, né? I, ó, I, a gente abre bem menos, a boca que mexe mais é o nosso lábio inferior. O, a gente abre a boca nesse movimento aqui mais fechado, abrindo aqui. U, a gente quase não abre. Fica só uma frestinha da boca aqui aberta. Perceberam? Se você não conseguiu identificar me vendo aqui no vídeo, faz em frente ao espelho para vocês verem a diferença. E aí vocês vão colocar aqui embaixo. Então essa primeira, ó, ela tá com a boca aberta. Então qual vogal que ela tá falando? A segunda, E,
A terceira, I, O, a quarta e a última, U. Correto? Coloquem as vogais aí embaixo. Vamos para a questão de número 7. O que faz a voz formar as diferentes vogais? O que vocês acham que faz com que a nossa voz forme essas diferentes vogais? Os movimentos, as posições da nossa boca e da nossa língua. Então, a gente consegue formar a vogal A, porque a nossa boca ela se posiciona dessa forma. Ela aumenta aqui, né? A, ela abre aqui e a língua fica toda para dentro. Ela abre um pouco, a língua fica um pouco mais enrolada. I, a língua fica ali, bate no dente, né? I, O, U. Então, respondendo a questão 7, o que faz a voz formar as diferentes vogais é por conta das diferentes posições da nossa boca e da nossa língua. Questão 8. Agora diga a letra B. O que ocorre com a boca para a voz formar esse som? Vamos lá. B. B. Os nossos lábios se movimentam. Então, se eu fosse falar a boca abre. Agora, falando B. 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 Os lábios se movimentam. Então, a resposta da 8, os nossos lábios se movimentam. Diga a palavra bola. Do que ela é formada? Bola. A bola é formada por B-O, né? Pelas letras B-O-L-A. Ela é formada por vogais e consoantes. Todos nós sabemos o que ela significa? Todos sabemos o que significa bola? Vocês sabem o que significa bola? Sim, né? Então, respondendo a 9, a palavra bola é formada por vogais e consoantes. E sim, todos nós sabemos o que significa bola. Beleza? Concluindo, podemos dizer que o som da voz pode ser modificado pela boca e pela língua, formando outros sons, que são as vogais e consoantes. Combinados, esses sons formam palavras com significado. E aí nós temos a nossa linguagem falada. A linguagem falada, ela expressa o que pensamos e o que nós sentimos. Então, recapitulando, para concluir sobre a linguagem falada e escrita. Então, o som da voz, o som que nós emitimos, ele pode ser modificado pela nossa boca e pela nossa língua, certo? Se eu faço mais fechado, vai sair um som. Se a boca abre mais, sai outro som. Entenderam isso? A, E, I, O, U. Então, pelo movimento da minha boca e da minha língua, eu consigo emitir sons diferentes. Esses sons, eles vão formar o quê? As vogais e as consoantes. Então, abrindo a boca, eu formo a letra A, que é uma vogal. Se eu fizer B, B, movimento dos lábios, eu formo uma consoante, que é a letra B. Combinados, vogais com consoante, nós temos as palavras. E essas palavras têm significados. E é esse significado que constitui a nossa linguagem falada. Então, combinados esses sons, vão formar palavras e essas palavras têm significados. Como, por exemplo, bola. Bola, ela tem um significado, certo? É um objeto que nós utilizamos, né, para jogar. Então, nós constituímos aí a nossa linguagem falada. Então, a nossa linguagem falada, a gente é capaz de conseguir conversar e de falar por causa da nossa estrutura anatômica, né? Porque nós temos ali as nossas pregas vocais que com a passagem do ar vibram e emitem som. E esse som, ao sair, ele vai se diferenciar por causa do movimento que nós fazemos com a boca e com a língua. Então, é esse movimento que faz a gente produzir sons diferentes que vão dar origem às vogais e às consoantes. E juntando vogal com consoante, a gente forma uma palavra com um significado. E é dessa forma que nós conseguimos, que eu estou conseguindo agora, me comunicar com vocês. Então, tudo começa lá nas nossas pregas vocais, vão emitir o som, produzem esse som. Os movimentos da boca e dos lábios vão determinar como é esse som e vão determinar, né, e vão formar, a partir desse som, então, as consoantes e as vogais que vão se unir numa palavra, que vão se unir e formar uma palavra. Como, por exemplo, bola. Bola é uma palavra onde eu tenho vogal, O, A,
E onde eu tenho consoante, BL, então a junção dessas vogais com esses consoantes formam as palavras. E assim a gente consegue então se comunicar. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou dúvida, professora, não entendi isso, queria esclarecer, vocês podem estar me procurando, tá ok? Espero que tenha sido uma aula legal aí, que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de corrigir a atividade, deixar tudo anotado na apostila, certo? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula.